parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, do Lama Padmasambhava, capítulo 5, Superação de Crises. Então hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, cujo título é exatamente Superação de Crises. Nós terminamos na semana passada o capítulo que dizia respeito à prática da meditação, e agora vem na sequência, uma sequência inclusive lógica, esse tema da superação de crises. Eu digo sequência lógica porque, obviamente, a meditação, sem dúvida, é um bom instrumento, uma boa ferramenta para que nós superemos conflitos, os conflitos internos, sobretudo, que muitas vezes ainda carregamos em nossos corações e em nossas mentes. E aí, a respeito desse tema, o Lama diz: a resolução de conflitos é um tema tradicional no budismo. Todos os ensinamentos tratam basicamente disso, da superação de obstáculos através da percepção da liberdade da mente. Os 8 passos do nobre caminho ensinado pelo Buda são o processo padrão para se resolver conflitos. Temos conflitos de várias ordens, e a única forma de realmente resolvê-los são os 8 passos do nobre caminho. Então vejam, pessoal, aqui o Lama está mencionando como caminho para a resolução dos conflitos exatamente o caminho que o Buda deixou como ensinamento para todos aqueles que quisessem praticar um caminho de crescimento interior e de evolução espiritual, que é o chamado Nobre Caminho Óctuplo. E ele é chamado Nobre Caminho Óctuplo exatamente porque ele se compõe de 8 itens, 8 propostas do Buda para os seres, para que eles consigam, para que nós consigamos trilhar um caminho de superação dos nossos condicionamentos, superação dos nossos hábitos, que enfim a gente consiga se libertar da prisão interior da ilusão. Esse caminho ele é composto ele é dividido em 3 blocos, que é o bloco da disciplina ética, o bloco da meditação e o bloco da sabedoria. E aí ele é chamado óctuplo porque quando cada um desses blocos se desdobra, a gente tem um total de 8 elementos que compõem esse caminho. Então, por exemplo, no âmbito da disciplina ética, o que o Buda nos propõe? Primeiro, que tenhamos uma fala correta, e isso é muito interessante, porque nossa mensagem de hoje foi na palavra e na ação. Então ele já começa por aí, palavra correta, ou seja, palavra sempre uma palavra que não seja agressiva, uma palavra que não seja uma palavra de fofoca, uma palavra que não seja uma palavra mentirosa, enfim, palavras que construam ao invés de destruir. Então, palavra correta é o primeiro item do Nobre Caminho Óctuplo. O segundo item, que também compõe aí a disciplina ética, é a ação correta. Outro tema da nossa mensagem de hoje, na palavra e na ação. E o último item da disciplina ética, terceiro item do Nobre Caminho Óctuplo, é o meio de vida correto. Ou seja, Buda sabia que nós, nesse mundo material, precisamos sobreviver, então precisamos ter um trabalho. Então ele propunha a todos aqueles que desejassem seguir um caminho espiritual que tivessem um trabalho que não se constituísse em um obstáculo ao cultivo do refinamento do nosso mundo interior. Então, por exemplo, uma profissão que nos obriga a matar os seres vivos, por exemplo, num matadouro de animais, ou mesmo no trabalho de polícia, que muitas vezes a gente é obrigado a matar, eles são trabalhos que podem nos induzir, podem fazer com que brotem no nosso coração as sementes negativas que ali estão acumuladas muitas vezes, de raiva, de agressividade, enfim, essas coisas todas que obstaculizam o caminho espiritual. Então, nós já temos aí os 3 primeiros itens do Nobre Caminho Óctuplo, que são exatamente esses que eu falei, que
palavra correta, ação correta e meio de vida correto. Então isso aí compõe a disciplina ética. Aí vem mais 2 itens do Nobre Caminho Óctuplo, né, que é a parte da meditação, que é concentração correta, né, e plena atenção correta. Ou seja, para avançar no caminho, não basta aquele comportamento ético, mas é preciso que a nossa mente seja uma mente focada, com capacidade de concentração e, consequentemente, uma mente também que tenha plena atenção. O que é a plena atenção? Que esteja sempre presente, que não fique vagando entre o passado e o futuro, mas que esteja plenamente atenta a tudo aquilo que acontece aqui e agora, né? E por fim, temos os 3 elementos que vão compor, os 2 elementos, aliás, que vão compor a sabedoria, né? Que são os pensamentos corretos e a compreensão correta, né? Ou seja, o ápice do Nobre Caminho Óctuplo é exatamente a compreensão correta. É quando nós conseguimos entender que o mundo ele não existe de forma independente lá fora. Ele depende da maneira como nós olhamos para eles. A compreensão correta, quando nós a alcançamos, é a concretização da nossa liberdade interior, porque nós descobrimos que as coisas lá fora não estão prontas, mas que nós as construímos ao interagirmos com elas, né? É a nossa interação com as coisas e com os seres que fazem com que os fenômenos ganhem uma realidade para nós, né? E é por isso que o penúltimo componente do Nobre Caminho Óctuplo, que é o pensamento correto, ele é fundamental, porque se nós tivermos pensamentos de compaixão, pensamentos de amor, pensamentos de generosidade, né? Pensamentos de misericórdia, enfim, nós vamos transformar a nossa mente num campo, num terreno apropriado ao desenvolvimento dessa visão correta, dessa visão ampla, dessa visão livre de ilusões, né? Então é por isso que o Lama está dizendo aqui que a maneira de resolver conflitos são exatamente os 8 passos do Nobre Caminho Óctuplo, né? Porque, como vocês perceberam, se nós tivermos a palavra correta, a ação correta, o meio de vida correto, né? O esforço correto, a concentração correta, a plena atenção correta, o pensamento correto e a compreensão correta, é óbvio que nós vamos nos harmonizar com tudo e com todos e vamos levar harmonia e paz a todos os ambientes que porventura nós frequentarmos, né? E aí o Lama vai seguir dizendo: a percepção da liberdade da mente pode se manifestar como resolução de conflitos, o que está ligado à mudança de paradigma. Na verdade, o termo paradigma não é abrangente o bastante para dar conta do que acontece, mas tem sido usado nesse sentido. Então aqui é bem interessante a gente perceber que o Lama associa a percepção da liberdade com mudança de paradigma, o que nos faz lembrar aquela frase de Jesus, né? Amai os vossos inimigos. Essa frase de Jesus é uma proposta de mudança de paradigma. Por quê? Porque nós estamos olhando para determinados seres como inimigos e Jesus nos propõe amá-los. Ou seja, o que ele está nos propondo fazer? Ele está propondo que nós utilizemos a liberdade que a nossa mente tem de ressignificar qualquer coisa. Então, aqueles que porventura, eventualmente, nós consideremos como inimigos porque tiveram comportamentos ou ações que nos desagradaram, mesmo que eles não tenham mudado de comportamento, nós temos como mudar a nossa percepção, nós temos como mudar o nosso olhar, se passarmos a olhar para eles com compaixão, por exemplo. Ou seja, olhando para eles e pensando, puxa, eles podem estar tendo essas ações negativas em relação a mim devido a alguma aflição ou sofrimento ou perturbação de que estejam sendo vítimas. E aí, ao fazermos essa reflexão, nós vamos ver que nós podemos transformar aquele que aparecia para nós como inimigo num sofredor digno
de assistência, de amparo e de ajuda. Então é disso que o Lama está falando aqui quando ele fala sobre a percepção da liberdade da mente. Nossa mente é absolutamente livre, não tem limites para essa liberdade. Ela tem a capacidade de ressignificar toda e qualquer situação. Ela tem essa capacidade. Agora, é preciso que nós treinemos essa capacidade, que nós exercitemos essa capacidade no nosso cotidiano para que ela se torne algo real em nossas vidas e não apenas um potencial que ali aguarda o cultivo, né? Aguarda que nós o cultivemos para que ele de fato venha à tona, né? E aí o Lama vai mencionar aqui o primeiro ensinamento do Buda, né? Ele diz assim, em seu primeiro ensinamento, as 4 nobres verdades, o Buda menciona a roda da vida. A primeira nobre verdade é: estamos presos a uma experiência cíclica, ou seja, estamos presos na roda da vida. A roda da vida, nós inclusive já tivemos a oportunidade aqui no nosso Evangelho de estudar o livro do Lama, né? A roda da vida como caminho para a lucidez. E nós vimos lá que roda da vida é o termo budista para falar sobre essa forma como nós, seres pouco evoluídos, ainda agimos e interagimos com o mundo, né? Ou seja, nós ainda agimos no mundo de maneira confusa. Por quê? Porque ainda somos ignorantes das verdades espirituais, ainda não temos a compreensão correta que foi mencionada lá no Nobre Caminho Óctuplo, e por isso criamos conflitos em nossas vidas, porque não percebemos que a razão do nosso sofrimento são as emoções perturbadoras que habitam em nosso interior. A razão muitas vezes, da nossa infelicidade, da nossa tristeza, das nossas frustrações, não é o que acontece conosco, mas sim a forma como nós nos relacionamos com o que acontece. Então, por exemplo, a perda, ela só ganha significado através de uma mente que tenha apego, né? Não há sensação de perda para a mente desapegada. Porque a mente desapegada ela é muito maleável e ela flui de acordo com o movimento da vida. Ela se molda ao movimento da vida. Ela é igual à água, né? Que não tenta se impor ao terreno, mas vai assumindo a forma do terreno pelo qual ela passa, né? Então, a roda da vida é uma expressão budista para se referir aos seres que ainda não despertaram para o potencial luminoso que habita dentro deles e que, portanto, ainda buscam a felicidade tentando controlar o mundo, ao invés de buscar a felicidade se harmonizando com o mundo. E aí o Lama segue dizendo, o Buda fala sobre dukkha, é uma palavra sânscrita que se escreve D-U-K-A. Então o Buda fala sobre dukkha, a experiência cíclica na qual alegria e sofrimento são inseparáveis. Seu objetivo não é nos fazer pensar que não existe saída. Pelo contrário, se abordarmos a roda da vida de forma elevada, perceberemos que toda experiência é criada pela liberdade da mente. Se usarmos a liberdade da mente, poderemos cruzar naturalmente por dentro da roda da vida. Ao falar da experiência cíclica, o Buda fala de um jogo mental que montamos e de nossa capacidade de criar jogos, circunstâncias, mundos. Então vejam, pessoal, essa palavra dukkha, ela é traduzida para o português como sofrimento, mas ela tem um significado bem mais amplo do que esse simplesmente. É aquela dificuldade, muitas vezes, de se traduzir termos de línguas que pertencem a culturas que têm uma visão de mundo bem diferente da nossa, bem distante da nossa, né? Mas dukkha, literalmente, eu estava inclusive vendo esse ensinamento hoje, significa uma roda cujo eixo não está encaixado no seu centro, né? Porque o eixo está fora do centro. Então vocês imaginem essa roda com o eixo fora do centro. Não sei se vocês já viram um carro
quando o eixo quebra e a roda começa a ficar totalmente desgovernada. O pneu às vezes até estoura, né? E é bem interessante que o Buda tenha usado essa palavra para se referir à nossa condição de seres confusos, né? De seres ignorantes, de seres que ainda não desenvolveram a sabedoria de se harmonizar com a vida. Por quê? Porque sem estarmos harmonizados com a vida, nós somos como uma roda sem eixo, né? Ou com um eixo mal colocado. Vocês imaginem aquele carro, né, que está rodando com o eixo quebrado. Ele começa a dar solavanco, né? Começa a ficar uma coisa super desconfortável, né? Extremamente desgastante. Às vezes até nas corridas de Fórmula 1 é interessante ver quando quebra a suspensão do carro, que o piloto não consegue sequer mais dirigir o carro começa a perder totalmente a direção, ele perde completamente o controle, perde completamente a direção. E é o que acontece conosco. Devido às nossas emoções perturbadoras, nosso apego, nossa carência, nosso orgulho, né, nossa raiva, nosso medo, nós ficamos sempre andando pelo mundo como essa roda sem eixo, ou seja, aos solavancos, ora alegres, ora tristes, ora eufóricos, ora depressivos, ora tranquilos, ora raivosos, né? Como uma roda absolutamente sem eixo e sem direção. E isso gera o quê? Gera desgaste, né? E é por isso que dukkha é traduzido como sofrimento. E é a essência da primeira nobre verdade que o Buda deu no seu primeiro ensinamento, né? Ou seja, ele diz que a existência daqueles seres que estão sem eixo, a essência dela é sofrimento. Por quê? Porque eles ficam trepidando igual uma roda sem eixo, aos solavancos, a todo momento, tendo que se desgastar, a todo momento tendo problemas inclusive de saúde física e mental, porque fica oscilando entre estados extremos, né? De saúde, doença, de excitação e de depressão. E aí, os lamas seguem dizendo: no ensinamento básico sobre a roda da vida, vamos tratar apenas de coisas depressivas, difíceis. O objetivo é que acordemos para uma situação grave. Ou seja, esse primeiro ensinamento budista sobre a roda da vida é para nos dar o diagnóstico. Então aqui Buda é como se fosse um médico, né, que diz assim: olha, vocês estão com esse problema, né? O problema de vocês é esse sofrimento, é essa instabilidade, é essa falta de clareza mental, né? Essa falta de paz no coração. Então ele fala isso não para nos deprimir, mas para que nós nos motivemos a buscar a cura desses males que nos afligem, desses males interiores que nos afligem, né? E aí o Lama vai continuar dizendo: dentro da atual perspectiva que temos de nós mesmos, a experiência da roda da vida é catastrófica. Não importa em que ponto estejamos hoje, inevitavelmente tudo o que tentarmos sustentar irá desabar. Por que o Lama está dizendo isso? Porque nós ainda estamos operando dessa forma, extremamente apegada ainda ao mundo material. Né? Como diz Jesus, nós ainda estamos muito próximos do mundo de Mamon, né? O mundo da matéria, o mundo do dinheiro, né? O mundo da materialidade. E esse mundo, ele é extremamente instável, variável. Então, se nós tentamos buscar nossa felicidade na realização dos desejos materiais, as coisas acabam em algum momento desabando. Por quê? Porque são impermanentes, né? Não duram para sempre. Ainda quando elas deem certo, e nem sempre dão, ainda tem esse problema, né? Às vezes a gente projeta alguma coisa e ela não sai como nós pensávamos, a gente sequer consegue concretizar o projeto, mas quando, na melhor das hipóteses, a gente concretiza nossos projetos materiais, aquilo em algum momento vai ruir. Por quê? Por causa da lei da impermanência. Jesus alerta isso no Evangelho. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras hão de ficar. Ou seja, céu e terra é o quê? É tudo aquilo que os nossos sentidos conseguem perceber. Tudo aquilo de material que nós conseguimos perceber, ou está no céu ou está na terra. E nós sabemos que todas essas coisas
são passageiras, ainda que algumas durem bilhões de anos, como os astros, as estrelas, por exemplo, mas em algum momento eles acabam. E aí o Lama segue dizendo, o Buda nos alerta para isso. É como se tivéssemos entrado em um túnel inacabado, bloqueado. O Buda nos avisa que o túnel não tem saída. Ou seja, não tem saída se continuarmos operando dessa forma. Né? Se continuarmos operando apegados ao mundo de Mamon. Porém, se purificarmos nossa mente, se desenvolvermos uma motivação de criar qualidades internas, mais do que de conquistar benesses externas, aí sim nós encontraremos a porta de saída, a verdadeira porta de saída para o sofrimento, que é a purificação da nossa mente. Porque o problema não está no mundo, né? O problema não está no movimento da natureza, mas no fato de nós querermos ou de nos portarmos como se pudéssemos controlar esse movimento. Como se pudéssemos impor a esse movimento os nossos desejos e os nossos pensamentos e os nossos pontos de vista. É isso que gera sofrimento, porque aí a gente não consegue, isso é impossível, né? Nós não vamos conseguir submeter a natureza a nós e, consequentemente, vamos gerar frustração, né? Vamos gerar a tristeza de não conseguir realizar aquilo que, na verdade, é irrealizável, porque estamos sonhando sonhos impossíveis, né? E aí o Lama segue dizendo, não foi o Buda quem criou a obstrução, ele é nosso aliado. Se nossa ação mental e nossa ação no mundo forem estreitas, inevitavelmente colheremos a impermanência. Este é o ensinamento do Buda que diz, observe, veja se alguma coisa que você está fazendo tem alguma chance de não ser impermanente. Se olharmos com atenção, perceberemos que tudo que vivenciamos é marcado pela impermanência. Apesar disso, a primeira nobre verdade tem um sentido libertador. Ela remove nossa culpa. Vejam, por que a primeira nobre verdade remove a nossa culpa? Porque ela nos mostra que muitas vezes a frustração das nossas expectativas, essa nossa sensação de incapacidade de conquistar a felicidade, não é um problema exclusivamente nosso. É um problema universal. Todos os seres sofrem com a impermanência. Né? Quando a gente perde, por exemplo, um ente querido, né, a gente tem aquela sensação, né, de dor, né, aquela sensação da perda, mas se a gente expande a nossa mente e olha ao redor, nós vamos perceber que isso não é exclusividade nossa. Todos os seres estão perdendo entes queridos todos os dias, a todo momento, né? Se a gente for ao cemitério como um exercício de meditação, nós vamos ver que ele está lotado todos os dias tem velórios, todos os dias tem enterros. Ou seja, isso é o quê? Isso é a própria impermanência se manifestando através do fenômeno da morte. Né? Então, quando o Lama diz que a primeira nobre verdade remove a nossa culpa, é no sentido de que, ao pensarmos assim, nossa, eu me entristeci hoje, nossa, eu me deixei abater hoje, nossa, enfim, todas essas coisas que a gente fica se autoavaliando, se auto-julgando, né? Se a gente olhar ao redor, nós vamos ver que o fenômeno é universal, que nós não somos seres diferentes dos demais, que nós estamos num planeta onde todos os espíritos estão em evolução, onde nenhum de nós atingiu a completude espiritual, a perfeição espiritual, e, portanto, ainda não sabemos lidar com esse fenômeno da impermanência, ainda não sabemos lidar de maneira harmoniosa com o movimento do mundo. E aí o Lama conclui dizendo, é bom lembrarmos que todos os seres estão submetidos à impermanência. Quando a desgraça desaba sobre nós, sofremos dois impactos. No primeiro constatamos, isso realmente aconteceu. No segundo concluímos, sou um fracasso. No entanto, compreendendo a primeira nobre verdade, lembrando que todos os seres estão submetidos a estas circunstâncias e não tem como conter a impermanência e as dificuldades, nos damos conta de que não há por que desenvolver uma culpa pessoal. Essa é uma situação que afeta todos os seres. Então, pessoal, essa conclusão ela é muito importante no sentido de que ela traz leveza para os nossos corações.
para que não cultivemos culpa para conosco nem para com os outros. Estamos todos num caminho de aprendizado. E quando estamos aprendendo, é natural que tenhamos acertos e é natural que tenhamos também erros. O importante, como disse a nossa mensagem de hoje, é que estejamos sempre fazendo o melhor dentro da visão que possuímos hoje, para que amanhã, com uma visão mais ampla, possamos fazer algo ainda melhor do que aquilo que fizemos hoje. Então é importante que a gente tenha essa visão que transcenda o pessoal e que entenda que todos estamos no mesmo barco, que esse barco planetário chamado Terra é um planeta ainda de provas e expiações e que, portanto, nós que nele estamos encarnados, somos seres que ainda estão sendo testados, que ainda estão sendo ensinados e cujo professor é a própria vida. Então, a partir disso, em vez de desenvolvermos culpa, que possamos desenvolver gratidão, que possamos agradecer todos os dias por todas as circunstâncias que estamos vivenciando, como verdadeiras oportunidades de despertarmos a nossa luz interior, de despertarmos a nossa natureza luminosa, de despertarmos, enfim, o Cristo que habita em nós, para podermos um dia falarmos como Paulo, quando ele disse: não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim.